Vamos ver como nós podemos fazer análise de concorrentes, né? Essa é uma parte muito importante de um projeto de SEO. Nós temos que analisar o concorrente para obter insights, para obter ideias de como eles estão se movimentando. Eu acho interessante analisar, além dos concorrentes, analisar também pessoas que disputam posicionamento dentro do seu cenário. Então, acho interessante observar sites, fóruns, blogs, que não necessariamente são seus concorrentes diretos, mas que de alguma forma ele disputa espaço com você por uma determinada palavra-chave. Eu tenho 2 sites que eu gosto de trabalhar para analisar concorrente. Os 2 são pagos, que é o SEMrush e o Moz. Você vai ver daqui a pouquinho, tem outros 2 vídeos explicando especificamente essas 2 ferramentas, dando um overview sobre elas, de algumas coisas interessantes que elas oferecem. Mas nesse momento nós vamos focar no plano de SEO, na planilha, plano de SEO, que tem uma análise de concorrente bem interessante, e é gratuito, a gente consegue fazer gratuitamente essa análise. E essas 2 outras ferramentas de fato complementam e automatizam alguns processos manuais. O importante aqui é frequência, tem que ter uma frequência. Façam essa análise com uma certa frequência, porque concorrentes maduros ou concorrentes que de fato querem ganhar mercado vão fazer movimentos periódicos, então é importante ficar de olho neles. Eu vou abrir a planilha de SEO aqui. Dentro da planilha de SEO que vocês têm aí já, nesse ponto do curso, acho que vocês já têm essa planilha, já fizeram o download dela, eu tenho a aba concorrentes, que é essa daqui. A primeira dica que eu dou é denunciem se um concorrente estiver fazendo spam. Então, ao clicar nesse link aqui, você vai ser redirecionado para essa abinha que eu fechei, não está aqui aberta. Você vai ser redirecionado para essa aba, onde é uma página do próprio Google, onde você pode denunciar o spam, mas antes de denunciar spam, tenha certeza que o seu concorrente de fato está fazendo spam. Não sai denunciando todo mundo à toa, faça uma análise, às vezes ele não está fazendo spam, ou se estiver fazendo spam, e esse é o caminho, vem aqui e denuncia, porque não faz sentido concorrer com alguém que está fazendo spam, vale a pena a denúncia. Voltando para a planilha, essa é a primeira dica. A segunda dica é a seguinte: para uma URL, para cada URL, sempre defina uma palavra-chave. Sempre. Então aqui, vamos imaginar que eu vou analisar o site Dicas para Presente, que é um site de laboratório. Aqui. Esse é o site que eu utilizo para laboratório. E a palavra-chave que eu vou trabalhar para essa página é a palavra-chave Dicas para Presente. Vou utilizar essa palavra para essa URL. Então, eu vou lá, copio essa URL. Vou analisar a palavra-chave Dicas para Presente para essa URL. Essa é a correlação. Sempre uma palavra-chave, eu trabalho uma palavra-chave por URL. Sempre isso. Não trabalhem mais que uma palavra-chave por URL. Mais para frente a gente vai ver alguns desdobramentos dessa questão de palavra-chave, mas basicamente é uma palavra-chave principal por URL. Bom, eu preciso entender qual é o comportamento de busca. Quantas pessoas buscam no Google mensalmente pela palavra-chave Dicas para Presente? Porque eu tenho que alinhar as minhas expectativas do projeto. Esse CTR aqui é um CTR médio esperado para busca natural. O CTR é a taxa de cliques, a quantidade de cliques e impressões, é a relação entre cliques e impressões. Então, a primeira posição orgânica tem uma tendência a levar 31% dos cliques, 31,24% dos cliques. A segunda posição, 14,4% dos cliques e assim por diante. Isso vai diluindo, Quanto mais para baixo o posicionamento, menor a possibilidade de você receber um clique. Então, quanto mais para cima, maior a possibilidade. Então, teoricamente, em uma média assim, de mercado, isso é por observação, e o próprio Amos também tem uma métrica muito parecida com essa. O primeiro resultado leva em média 31% do volume de busca mensal por uma palavra-chave. Então, essa planilha já faz o cálculo automático. Eu vou utilizar o planejador de palavra-chave do Google AdWords. Quem não tem o Google AdWords, basta acessar adwords.google.com, ter um e-mail Google válido, pega esse e-mail, faz login,
vem até a aba Ferramentas e clique em Planejador de Palavra-Chave. Bom, aí ok, você vai fazer uma busca por essa palavra-chave aqui, ó, dicas para presente. Eu vou até mostrar uma tela anterior, porque aí fica um pouco mais fácil vocês entenderem exatamente o passo a passo. Bom, está aqui a tela. Eu vou clicar em procurar novas palavras-chave. Coloco a palavra-chave, né, que eu quero pesquisar. A palavra-chave dicas para presente. Quero ver quantas pessoas procuram isso por mês no Google. Aqui, ó, eu estou com uma segmentação para São Paulo, português e no Google. Eu vou trocar isso aqui, em vez de São Paulo, eu vou colocar uma segmentação mais ampla. Brasil todo. Então, seleciono o Brasil, salvo. Poderia colocar só uma cidade. Se eu quiser ver o comportamento de busca em uma determinada cidade, eu poderia fazer isso. Mas vou usar o Brasil inteiro. Vou deixar aqui os últimos 12 meses. Quero ter uma tendência de busca nos últimos 12 meses. Faço uma procura. Então tá lá. A palavra-chave dicas para presente tem uma média de pesquisa mensal no Brasil, 260 pessoas. Então, 260 pessoas buscam mensalmente por dicas para presente. Então, é um valor relativamente pequeno, mas é interessante para a gente analisar um pouco de resultado. Essa coluna de concorrência e lance sugerido está muito mais relacionado a link patrocinado. Então, eu vou manter, por enquanto, a análise só em média de pesquisas mensais. Ao lado aqui aparece uma sazonalidade da palavra-chave. Quando eu passo o mouse aqui, eu consigo ver que em dezembro aumenta muito a consulta por dicas para presente, naturalmente por causa do Natal. Mas vale a pena essa reflexão, porque no Natal, especificamente, eu vou ter uma tendência a receber muito mais visitas orgânicas para essa palavra-chave. Depois, o ano inteiro, eu vou cair. Né? Em janeiro, por exemplo, só 210 pessoas buscam por dicas para presente. Então, é normal que eu tenha flutuação no meu volume orgânico. Isso não é nenhum erro, não é que o Google deixou de indexar meu site, pode ser simplesmente por uma sazonalidade na palavra-chave. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento, como eu estou analisando a concorrência, é copiar o volume de pesquisas mensais, venho aqui, colo, e a ferramenta faz um cálculo simples, né? Mas dos 260 buscas para a palavra-chave dicas para presente, o primeiro resultado tem uma tendência a pegar 81 visitas por mês. O segundo resultado, 37 visitas e assim por diante. Isso é legal porque eu alinho a minha expectativa. Às vezes eu vou falar que eu esperava receber 1000 visitas por mês. Não vai acontecer porque na melhor das hipóteses você vai ganhar 81 visitas. Então, com isso em mente, você já sabendo mais ou menos esse cenário, eu vou usar o próprio Google para terminar de preencher essa me fugiu o nome agora, desculpa, essa aba da nossa planilha de SEO. Então vamos lá, vamos buscar a palavra dicas para presente no Google. Dicas para presente. E tá lá, esses dois primeiros resultados são patrocinados, não conta, certo? Eu vou olhar só o orgânico. Qual que é o primeiro resultado orgânico? É esse aqui, ó. O att.com.br/presentes criativos. Vou copiar essa URL e venho aqui, coloco a URL deste resultado, né? deste concorrente, digamos assim. Então, tá lá. A tendência é que esse site receba para essa palavra-chave 81 visitas por mês. O segundo lugar é dicas para presente. Vou copiar, que é meu site, é o site que eu uso como laboratório, está aqui, está em segundo. Ops, senão aqui vai pegar a formatação, deixa eu ver se eu... Aí. E assim por diante. Eu vou preenchendo e eu sei exatamente quais são os 10 primeiros concorrentes para uma determinada palavra-chave. Agora vamos começar a entender por que esse cara aparece em primeiro ou não. Eu vou preencher o title, a URL e a description. Então eu quero saber se no title, na URL e na description aparece a palavra-chave dicas para presente. Então vamos lá. No primeiro resultado aqui, ó, o title, aparece dicas de presentes e não dicas para presente. Então não aparece. A palavra-chave não aparece. Então vem aqui, coloco no title, não. Na URL. Na URL aparece presentes criativos.
ok. Também não aparece na URL a palavra-chave. Na description. Bom, dicas de presente. É muito próximo, né? Dicas de presente e dicas para presente. Mas o fato é, na palavra-chave dicas para presente não está na description. Então é não para essa resposta também. E se tem uma call to action? Vamos ver aqui. Dicas de presentes criativos é aqui mesmo. São almofadas, canecas, estojos, chaveiros. Alguém escreveu isso, né? Então sim. Tem uma CTR, sim, tem uma CTR não, desculpa, uma CTA, tem uma CTA. Alguém pensou nessa descrição, então tem uma CTA. Semântica, vamos ver se existe uma correlação. Vou abrir esse site e vamos ver lá. Bom, são presentes criativos, olha só, tem aqui uma descrição de presentes criativos, são presentes aqui, que são canecas, enfim. Observando o site como um todo, ele tem um contexto, ele tem uma correlação, ele tem uma semântica, olha lá. Presentes criativos para quem? Presentes para o amigo, para a família, presente para o bebê, presente para a namorada, qual ocasião, aniversário de namoro, dia das crianças. É um site que de fato tem uma correlação de conteúdo interessante. Se tem uma correlação de conteúdo interessante, porque quem procura por dicas para presente para quem, dicas para presente para qual ocasião. Então é um site que de fato tem uma correlação dos seus conteúdos. Então sim, é um site que exibe uma semântica, tem uma correlação entre os conteúdos. O dicas para presente, vamos dar uma olhada no segundo resultado. O segundo resultado tem a palavra dicas para presente no title, tem dicas para presente na URL e não tem na description. Na description está dica de presente. Então, vamos lá, vamos preencher a planilha. No title sim, na URL sim, na descrição não. Tem uma CTA? Vamos ver se tem uma CTA. Encontre uma dica de presente ideal e também onde comprar. Sim, tem. Tem uma CTA. Se é a melhor CTA é questionável, mas tem uma CTA. E semântica, vamos ver se o site se correlaciona, né? Se tem conteúdos correlacionados, esse vai ter, porque eu fiz ele de fato para se correlacionar. Então, olha lá, dica de presente para quem? Dica de presente de aniversário. Então, quando eu entro em dica de presente para aniversário, eu tenho uma série de presentes, eu tenho aqui dica de presente para data, eu tenho por preço, eu tenho por idade, tenho por estilo. Então, sim, tem uma correlação de conteúdo interessante e os conteúdos se ligam de alguma forma. Então, sim, tem uma semântica. E dessa forma eu vou fazendo com todos os meus concorrentes. A partir do momento que eu tenho tudo isso listado, eu sei exatamente onde um cara peca ou onde ele não peca, né? Onde eu posso melhorar. Se eu sou esse site aqui, o ATT, e eu quero melhorar, né? Eu quero me blindar mais para não perder essa primeira posição, eu poderia editar o title, poderia editar o URL, poderia editar a description e assim por diante para fazer mais correlação com essa palavra-chave. Então aí fica a análise, né? Basta que eu observe, né? Basicamente por observação, basta que eu observe todos os meus concorrentes, coloque essas informações aqui em uma tabela, documente isso e passe a analisar frequentemente se ele se movimenta ou não, se ele faz alguma alteração ou não. Porque aqui fica claro que eu consigo, esse site mesmo estando em segundo, eu consigo fazer uma otimização na description, melhora um pouquinho isso e pode ser que, ao decorrer do curso você tem várias possibilidades, mas pode ser que fazendo pequenas alterações desse tipo, eu passe o meu concorrente e fique em primeiro, e de 37 visitas mês eu passe a ter 81. Então aqui, resumindo, né, não são essas as únicas variáveis de SEO, mas essas são umas variáveis interessantes que eu tenho como analisar e ver se dá para eu fazer alguma coisa. As outras duas ferramentas são bem legais, vale vocês assistirem os próximos vídeos dela, onde eu falo um pouquinho da construção de popularidade, que é fundamental também nesse processo de análise de concorrente. Valeu, pessoal!